Todos? Tá bom. Sejam todos bem-vindos, todos bem, todos tranquilos? Hoje nós vamos conversar, vamos refletir sobre o papel do cristão no mundo atual, nos nossos tempos difíceis, né? Em que nós encontramos a verdadeira intenção e a verdadeira razão pelo qual o Consolador prometido nos foi deixado. Quando Jesus veio à Terra e nos disse a todos que viria depois de um tempo o Consolador prometido, ninguém sabia se era uma pessoa ou o que na verdade era. E hoje nós temos um verdadeiro Pentateuco de consolação. O Espiritismo, ele não vai de forma alguma resolver nossos problemas, tirar os problemas da vida da gente. Como foi bem dito aqui pela nossa irmã, os problemas eles fazem com que a gente cresça, com que a gente aprenda, com que a gente evolua. Mas o que o nosso Consolador prometido pode nos trazer? Pode nos trazer entendimento. A maioria de nós que aqui estamos, que de uma forma ou outra se tornou espírita, teve um motivo. Inicialmente a curiosidade, né? Todo mundo tem a curiosidade de entrar numa casa espírita porque vai achar que vai sair todo mundo voando, um monte de coisa diferente, mas aí a pessoa entra e vê que realmente não tem nada, não, tudo tranquilo, tudo normal. E essa pessoa, se ela não veio apenas por uma curiosidade, ou se essa curiosidade fez com que ela tivesse uma intenção maior, ela vai ficando, e ela vai estudando, e ela vai aprendendo. Esse é o verdadeiro sentido. E nós, espíritas, cristãos que somos, né? Nós temos, por uma certa até gratidão, a gente precisa divulgar as palavras do nosso Consolador prometido. A gente precisa levar à frente. Até pouco tempo atrás, a gente tinha até vergonha de dizer que era espírita, né? Ninguém dizia. Quando perguntava a religião, não, eu sou espírita, né? Hoje não, hoje as coisas já estão mais tranquilas, mais calmas, a gente já diz em alto bom som, sou espírita, né? Frequento a casa espírita ou o centro espírita, assim como queira. Então, hoje fica mais simples até de você conversar com as pessoas. E quando a gente fala em conversar, gente, não é se sentar do lado e querer mudar a cabeça da pessoa, ou mudar a religião, ou mudar absolutamente nada. Mas nós vivemos numa carência tão grande hoje, mas uma carência tão absurda, carência de amor, carência de acolhimento, carência de explicações. A gente vive nessa eterna busca de explicações e de perguntas que a gente formula e que a gente acaba não sabendo a resposta e por isso nos tornamos frustrados. E essa frustração muitas vezes acaba por colocar a nossa fé em questão. Vou ter fé em quê? Por quê? No Livro dos Espíritos, questão 932, tem uma pergunta muito instigante, porque a gente espera uma resposta e a resposta é outra. 932 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Ou seja, por que os maus sempre se dão bem e os bons sempre se lascam? Frigir dos ovos é isso aí. E qual é a resposta que a gente espera, né? Ah, porque ele é isso, porque ele é aquilo. A culpa nunca é nossa. Só que aí os espíritos dão uma resposta assim, pela fraqueza dos bons. Pela fraqueza dos bons, os maus se sobrepõem e dão certo. Os maus, eles são intrigantes. E eles são audaciosos. Gente, toda gente que faz o mal, que tem
uma ordem de mal, alguma coisa, eles são todos organizados. Por isso, crime organizado, eles são tudo organizadinho. Ninguém briga entre si, está todo mundo ali organizado para o mesmo objetivo, que é o quê? Fazer o mal, roubar, matar, sei lá. Mas, de qualquer forma, eles são organizados. E o que a espiritualidade diz? Que a gente não é. Nós somos bons? Creio que sim. Se a gente não faz o mal, a gente pode se considerar bom. Santo, graças a Deus, ninguém é, né? Mas bom, a gente é. Mas a gente fica na nossa calma. E aí a gente vê as tragédias na televisão, mas você está lá no seu sofazão esticado. Puxa, que tragédia. E a televisão zona lá, e você é confortável. Nossa, o mundo está perdido. Puxa vida, vamos fazer oração. Ótimo, vamos fazer muitas orações. Mas, principalmente, nós temos que nos organizar para que a gente consiga modificar alguma coisa. Ninguém vai modificar o mundo, né? O mundo a gente não consegue modificar, mas a gente consegue modificar a si mesmo. E a partir da nossa mudança, a gente acaba mudando aqueles que estão perto. E aqueles que estão perto vão mudando aqueles que estão perto. E assim, daqui a pouco, existe, do mesmo jeito que existe esse furor de raiva, de maldade, de carência, de estresse, existirá um furor de amor, de compaixão, de benevolência pelo outro. Uma notícia triste, né, para a gente, é que assim, se Deus nos ama acima de qualquer coisa, e esse amor é tão grandioso, capaz de perdoar qualquer coisa que façamos, a gente tem que pensar que aquele que a gente detesta, aquele que a gente odeia, é amado da mesma maneira. Ou seja, a gente acaba detestando, odiando, né, querendo o mal a alguém que tem o benefício do mesmo amor que eu tenho. E se Deus, e se Jesus ama essa criatura que eu não consigo, enquanto ser totalmente errado, totalmente falho, e eu não consigo observar nada de bom naquela criatura, o problema não é de todos, o problema é só meu que não consigo, mas vamos respeitar, vamos colocar pelo lado da política, né? A gente vê nas redes sociais, televisão, quando aparece o povo na televisão, a gente tem vontade de socar a televisão, jogar o celular fora, jogar o computador fora, a gente quer trucidar, porque hoje as pessoas falam com a raiva, como se aquela criatura vivesse ali pertinho de você e você conhecesse super bem, como se fosse uma pessoa da família. Você nem conhece a criatura está fazendo coisa errada? Está fazendo coisa errada, mas ele tem que se acertar, não é com você. As contas dele serão acertadas no momento certo com o povo lá de cima. A gente não tem que julgar nada, a gente não tem que achar nada ruim. E quando a gente vê essas coisas acontecendo, nós, enquanto cristãos que somos, a gente deveria se colocar no lugar da pessoa e pensar assim: putz grila, como esse cara passa por situação difícil, como ele é uma criatura doente. Isso é utopia, Cláudia, isso aí não vai acontecer nunca. Vai, a partir do momento que a gente se conscientizar que isso não é nada difícil, não é nada difícil, isso é uma realidade. Hoje eu estava pegando nos meus escritos um pensamento de Chico Xavier, que já outrora dizia que daqui a algum tempo não existirá mais religião, que há algum tempo só existirá uma religião, e que é a caridade. Não é o espiritismo, não é o catolicismo, não é o evangélico, nada, é a caridade. E a caridade, ela se inicia conosco. A caridade inicia-se exatamente aqui, é de dentro para fora. Questão do Livro dos Espíritos: onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Se está na nossa consciência, se está dentro de nós, nós somos o instrumento melhor que existe para modificar. E se a gente começar a pensar nisso e todo dia fazer uma coisinha pequena, porque tem um outro lado também.
a gente julga os políticos porque eles são corruptos. E aí, os bons se afastam. Porque imagine aí uma pessoa que você considere legal, boa, só faz o bem, vive fazendo caridade. Imagine se essa pessoa chega para você e diz assim: eu vou me candidatar a vereador, prefeito, governador. O que tu vai dizer? Faça isso não, meu filho, você está lascado. Faça não, desista. Né? Faça isso não, que não presta. O povo lá não presta não. E, gente, se o bom não for, realmente só vai ficar o povo que não presta. Então, alguém tem que tomar alguma atitude, alguém tem que dar o primeiro passo, e tem que ir atrás, e tem que, não, mas você vai chegar lá, você vai ser corrompido também, quem sabe não, quem sabe realmente, a pessoa que vá para lá, essa pessoa que você está pensando, que poderia fazer algo bom pela cidade, pelo país, seja lá o quê, quem sabe essa pessoa já seja um espírito preparado para isso, e quando chega lá vai fazer tudo certinho, bonitinho, e essa pessoa trará mais iguais a eles. A quem interessa dizer que o país, que o Brasil só tem corrupto? Aos corruptos, porque eles vão continuar lá a vida toda, não vai ninguém bom para lá. Porque eles já se convenceram e convenceu a população que só tem corrupto. Então os bons jamais vão pegar lá um cantinho, vão querer se candidatar a alguma coisa. Nós temos que nos organizar. As igrejas, ao invés de se juntarem, faz o quê? Se separa. Cada um vai para um canto. Mas se você for olhar o mote de todas as igrejas, de todas as religiões, sempre cai na mesma coisa: amor, caridade, benevolência, compaixão, humildade. Todas elas, no final das contas, é isso. E por que todo mundo fica brigando e não respeita a ideia que o outro tenha, ou a religião que o outro tenha? Porque essas religiões não se juntam. Achei muito bonito na época de Natal que se juntaram várias religiões para fornecer cesta básica para os mais necessitados, sabe, para roupas, doação de roupas. É isso, gente. Esse é o caminho. Não tem que segregar, tem que agregar. Não tem que dissociar, tem que juntar. E cada um fazendo a sua parte. E como que a gente faz a nossa parte? Fora palavras, né? Fora você ficar dentro de casa dizendo: puxa vida, que país, está acabado, nossa senhora, aonde nós vamos parar? Olha só, quanta morte, quanta não sei o quê. Não adianta a gente ficar só falando e sentado dentro de casa, a gente tem que partir para a luta, para a ação. E quando a gente diz ir para a luta e para a ação, ninguém chama aqui ninguém a uma revolução, ninguém está chamando para ir para a rua, para ficar gritando, feito doido lá. Não há necessidade disso, até porque a maioria das pessoas que vão para a rua, para esses tipos de encontro, para gritar, não sei o que, ele chega em casa, aí fiz a minha parte, vou me sentar aqui, está tudo de boa. Então não é isso, a gente tem que começar a procurar coisas pequenas. Então, por exemplo, falando de corrupção, se eu sou uma pessoa que sou contra a corrupção, vivo falando dos corruptos, e eu assisto DVD pirata, se eu coloco a vaga no lugar de deficiente, se eu começo a baixar filme na internet sem pagar direitos autorais, eu estou também praticando corrupção. Ah, mas isso é pouca coisa, o pessoal tem dinheiro. Quer saber? Você não está querendo mudar? Então a mudança tem que ser das coisas pequenas. Ninguém vai começar de lado alto porque a gente não tem ainda estrutura para isso. São coisas pequenas que a gente tem que começar a fazer. Depois disso, gente, é procurar alguma coisa a gente gosta de fazer e que a gente pode fazer a diferença para o outro. A gente veio para cá para servir e não para sermos servidos. Foi isso que Jesus nos ensinou, a servir. Jesus, todas as vezes que se sentava à mesa com aquela ruma de gente, ele fazia questão de servir todo mundo. Quando todo mundo estava servido, alimentado, aí sim ele se servia. E quando foi na derradeira refeição, que ele disse que queria comer junto aos seus,
que aí o banquete estava sendo preparado e aquele povo discutindo, né? Os apóstolos discutindo quem seria o maior, quem é o mais importante, quem é o mais isso, quem é o mais aquilo. Jesus, naquela humildade que Deus lhe deu, chegou com uma bacia e lavou os pés de cada apóstolo. Isso tem uma mensagem muito importante, gente, que ninguém é melhor do que ninguém. A gente não tem que julgar o outro só porque a gente acha que a atitude do outro é falha. A gente tem que sim se colocar no lugar dele para saber e tentar entender os motivos que o levam a tomar esse tipo de atitude. Até porque se Deus perdoa, se Jesus perdoa, por que eu, uma reles mortal, não vou perdoar? A gente tem que parar de se achar, né? Parar de se achar o melhor, o bonzão. Eu vou para a casa espírita toda segunda-feira, todo dia, então eu sou gente boa porque eu dou cesta básica. As coisas não são assim. A mudança, quando ela parte de dentro para fora, ela não precisa nem ser explanada, não precisa nem que você saia gritando aos quatro ventos. É necessário que você sim seja um diferenciador, um instrumento de diferenciação no que tange a lidar com o próximo, porque somos todos o quê? Somos todos irmãos. E se somos todos irmãos, por mais que a gente brigue com o nosso irmão que está dentro de casa, a gente não quer o mal dele. A gente briga, xinga, quando está aperreado e tudo, mas toca no irmão seu que você vira bicho. É a mesma coisa, gente. A gente pode até se aborrecer com aquele que está ali perto, pode achar ruim a atitude, pode não concordar, porque ninguém é unânime, as atitudes não são unânimes, as palavras não são unânimes. Tudo que eu estou dizendo aqui, você pode dizer que eu estou viajando na maionese, mas o que a gente precisa mesmo é respeitar o que o outro pensa, o que o outro diz, está sempre pronto para escutar. E não é sentar do lado, dizer que vai escutar e começar a falar dos seus problemas e o pobre acaba lá, né, a ver navios. Porque hoje a carência é tão grande que quando um se senta perto de ti para contar problema, você também vai começar a contar seus problemas. Acaba você também contando, porque você também está lotado de problemas. Quem não está lotado? Quem aqui, por favor, não tem problema? Levanta a mão. Quem aqui, por favor, nunca passou por uma situação difícil, seja ela qual for? Todos nós. E isso aqui, gente, isso aqui, o Consolador, ele serve exatamente para isso. Para tirar minha dor? Não. Para lhe mostrar caminhos de como lidar com a dor da melhor forma possível, com dignidade, com amor, e sabendo que tudo passa, e aquilo dali também vai passar. E que a partir desse ponto, a partir do momento que a gente consegue enxergar esse tipo de coisa, a gente já está começando uma autotransformação. E aquela pessoa que está perto de você, ela vai acabar percebendo. Eu estava assistindo uma entrevista de um dirigente de casa espírita em São Paulo, e o rapaz perguntando para ele, né, quantas vezes ele ia para a casa espírita. Não, eu vou todos os dias à casa espírita, que a casa tem trabalhos, tem tratamentos, tem uma série de coisas, eu preciso estar lá todos os dias. Aí se a sua família, no início a minha esposa não ia, minhas filhas não iam, eu ia sozinha, mas o que acontece? Quando a gente começa a se dedicar a um trabalho como esse, a gente acaba se mudando, se transformando, e se transforma para melhor. Então a minha esposa viu, minhas filhas viram, e já estavam gostando do jeito que eu me comportava. Acabou que depois a minha esposa foi, ela hoje em dia já trabalha na casa, não vai todos os dias, mas ela trabalha. As minhas filhas já se casaram, já estão na casa com os maridos, enfim. Houve o quê? Uma transformação de um indivíduo dentro de uma família. Ah, mas não é nada, é muita coisa. É muita coisa. A partir do momento que um dá um passo, é aquela coisa, né? Uma andorinha só não faz tempestade, mas faz uns pingos. E imagina uma andorinha, cada uma com um pingo. Podia não ser uma tempestade, mas uma chuva já fraquinha, já para molhar as plantinhas, já dava. E a partir disso, quando todo mundo se juntar em união,
em um só tipo de pensamento, em um só propósito, que é o de acolher, que é o de amar o próximo, amar o teu irmão como a si mesmo, porque se eu aprendi a me amar, agora eu já posso amar meu irmão, se eu aprendi a me amar, agora eu já posso servi-lo. Eu não vou mais querer ser servida, agora eu quero servir, porque eu aprendi como é que as coisas funcionam. E aí, se cada um fizer isso, daqui a pouco, estamos todos vivendo da forma que realmente Jesus gostaria que a gente vivesse. O tempo já até passou. Nós já estamos num momento de transformação ainda com resquícios. Mas o que a gente puder fazer agora para que ocorra essa transformação quase que imediata, quanto melhor. Quanto mais a gente refletir, quanto mais a gente ler, quanto mais a gente escutar esse povo falar, mais a gente vai acreditar, mais a gente vai se convencer. Porque não adianta só acreditar, tem que se convencer. Não adianta só simplesmente olhar para acreditar, tem que ter fé. E quando a gente tem fé, a gente nem precisa olhar para acreditar. Até porque eu, pelo menos, eu nunca vi Jesus nem Deus. E eu tenho fé. Então, a gente tem fé exatamente porque a gente entende o que tudo isso quer dizer. A gente entende que é necessário que você acredite em alguma coisa. Acredite em alguma coisa que te coloque para cima, que faça com que você veja que o mundo é maravilhoso, que faça com que você veja que todos os dias a gente tem o privilégio de uma nova oportunidade para fazer tudo de novo. Fazer o que eu não fiz ontem, agora eu posso fazer hoje. Então eu não fiz, deu certo, fiz besteira, falei que não devia, mas hoje será um novo dia, eu tenho essa oportunidade, então eu vou repensar, na hora que eu for dizer alguma coisa assim, que eu ver que não, eu não digo. Se não é para dizer nada que preste, fique calado. Se não é para dizer nada que vale ajudar o seu irmão, não fale. Se é para acabar mais ainda do que ele já está acabado, pelo amor de Deus, esqueça, não diga. Porque a gente fere muitas pessoas com as palavras, porque a gente não pensa antes de falar. Então, se todos os dias a gente fizer isso, de manhã cedo, faz como Santo Agostinho, né, que fazia um checklist de noite, quando ele chegava em casa. Então, hoje eu fiz menos fofoca, hoje eu falei menos mal da vida alheia, e assim a gente vai vendo no que a gente precisa melhorar. Porque, gente, não existe pessoa mais certeira para transformar a gente do que a gente mesmo, porque nós nos conhecemos. O nosso irmão, ele pode até ter uma suposição, uma vaga ideia de quem você seja. Agora, é você que se conhece, é você que sabe onde é que tem que mudar, e todo mundo sabe. A gente sabe que todo mundo tem uma coisa aqui que é unânime, é o orgulho e a falta de humildade. Né? Que a gente de humilde a gente não tem nada. Então, duas coisas importantíssimas para se trabalhar. E fora isso, cada um tem lá os seus defeitos que sabe muito bem que tem. A gente também precisa começar a olhar o outro não pelas coisas erradas que ele fez, mas sim pelas coisas certas. Porque nós também temos a mania são 100%. O caba te fez 90% de coisa boa. 90%. O caba foi ali, pedra 90 com você a vida toda. Mas um dia, por algum motivo, que ninguém sabe qual foi, ele pisa na bola. E você esquece todos os 90% que ele fez e vai pensar só nos 10 errados que ele fez. E a gente não consegue retirar daquilo que a priori é ruim. Inicialmente você olha com um olhar de desdém. Mas a gente tem que começar a retirar as coisas boas dessas partes ruins. E aí eu trouxe um texto para vocês, não me pergunte o nome, porque foi em algum momento aí, algum livro, eu realmente não sei de quem é, mas é muito bacana. Mestre, queria lhe perguntar algo. Como faço para não me aborrecer com as pessoas? Algumas falam demais, outras são maldosas e invejosas, algumas são indiferentes. Sinto raiva das que são mentirosas e sofro com as que caluniam.
Viva como as flores, advertiu o mestre. Mas como é viver como as flores? Perguntou o jovem. Repare nestas flores, continuou o mestre, apontando os lírios que cresciam no jardim. Elas nascem do esterco, entretanto, são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo o que lhes é útil e saudável, mas não permitem de forma alguma que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. Não é sábio permitir que os erros e defeitos dos outros impeçam você de ser aquilo que Deus espera de ti. Precisamos entender que os defeitos são deles, das pessoas, e não seus. Se não são seus, para que se aborrecer? Exercitar a virtude e rejeitar todo o mal que vem de fora. Isso é viver como as flores. Você não precisa focar nos erros alheios, justificando assim a sua insatisfação com a vida e as circunstâncias. Tire a boa parte do adubo que chega até você. Seja uma flor cujo aroma é agradável aos que estão ao seu redor. Exale esse aroma e não deixe que seu foco esteja no adubo. Ou seja, a gente tem que retirar de tudo da vida, todas as situações, todas as pessoas que estão próximos da gente, tudo aquilo de bom que a gente puder aproveitar para que a gente também consiga melhorar. E é assim que, se cada um for retirando daqui, retirando dali, esquecer das coisas que não prestam, esquecendo o adubo, porque o adubo foi apenas o instrumento para que as flores ficassem belas. Mas depois que o adubo faz isso, que o esterco faz isso, a função dele acaba. E eu não preciso ficar pensando naquele adubo mal cheiroso, naquele negócio podre, fedido. Não preciso. Eu não preciso ficar pensando nos defeitos dos outros, porque os defeitos é de cada um e cada um tem que resolver a sua própria caminhada. O que a gente pode fazer um pelo outro? Auxiliar. A gente pode levantar, a gente pode dar a mão, a gente pode ouvir, julgar, se aborrecer. Colocar esses problemas para si não nos pertence, pertence a cada um. A gente já tem a nossa cruz aqui. Então, se cada um carregar a sua cruz com dignidade, vai sair daí todo mundo desfilando com uma cruz pelo meio da rua, morto de feliz da vida, sabendo que aquela cruz é exatamente o que se precisa para se melhorar. Para a gente terminar, eu quero pedir a vocês que fechem os olhos para que a gente faça uma oração e que a gente vá para casa com essa sensação de que somos